Boa noite, rapaziada. Tudo certo com vocês? Será que a gente tá na Copa mais protagonista da história? Como assim a Copa mais protagonista, né? Essa já é a maior Copa da história, já é uma das Copas que a história foi mais vezes escrita, porque a gente já teve Messi, maior artilheiro da história, Mbappé, vice-maior artilheiro da história, Messi passando Ronaldo, Mbappé passando Ronaldo, os dois igualando, disputando, e eu vou falar sobre isso hoje. Seria essa a Copa mais protagonista da história? A Copa mais dos protagonistas que a gente já viu? Porque a gente já viu muita gente, muitas Copas aí sendo resolvidas, por exemplo, em 2022 por um cara, o Messi, né? Em 2018 era uma França um pouco mais coletiva, Mbappé ainda não era o Mbappé de hoje, a gente já teve 94 pelo Romário, 2002 o Ronaldo e o Rivaldo, né? Também a gente não pode excluir o Rivaldo só porque o Ronaldo fez 2 gols na final. Enfim, em 2006 e 2010 e 2014 eram times também mais coletivos, tanto que o melhor jogador de 2006 foi um zagueiro, que jogou muita bola, obviamente, mas normalmente os melhores jogadores da competição são atacantes. E ontem, né, a gente viu mais uma vez a história sendo feita, pra mim hoje, porque ó, ainda tá noite, mas pra vocês é ontem. A gente viu Messi se isolando como o maior artilheiro da história das Copas, o Mbappé igualando o Klose e sendo o vice-artilheiro da história das Copas. E essa briga tá muito linda, cara. Além da gente ter o Haaland jogando muito, fazendo 2 gols, né? O jogo ainda não acabou, então pode ser que ele faça o terceiro, então ainda não vou falar muito sobre isso. Mas vamos falar de Messi, cara. Mais uma partida aralhaça do Messi, feita pra todos os haters que gostam de secar o Messi se morderem novamente e ficarem um pouquinho mais tristes, porque Lionel Messi é isso aí, rapaziada. Messi é isso aí, vocês podem falar o que for e vocês vão poder querer secar, vão falar que ele vai jogar mal, mas ele não vai. E ele fez todos os gols da Argentina até agora na Copa, e não são poucos, são 5 gols em 2 jogos para Lionel Messi e para a seleção argentina, né? O Messi começa perdendo um pênalti, bem mal batido, diga-se de passagem, e todo mundo começa a falar, e porque depois do pênalti ele começa a errar bastante coisa, e aí todo mundo começa a pensar que, putz, esse não vai ser o jogo do Messi. Aí já começou, né? Contra a Argélia foi fácil, contra a Argélia foi sorte, porque ele não estava sendo marcado, não sei o que. Meu Deus, o Messi é isso aí, o Messi da MLS, aquele Messi do primeiro jogo, blá, 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 um monte de historinha. Até que o Messi faz o primeiro gol, o gol talvez mais característico da carreira dele, essa bola na entrada da área, e ele já tem uns 280 milhões de gols assim, né? E os caras ainda assim não conseguem parar ele. Não é também, eu vejo muitas pessoas falando como se ninguém marcasse o Messi. Não é como se ninguém marcasse o Messi. Só que o Messi, ele é um monstro no desmarque. Então, assim, é o que o Felipe Luiz fala, né? Desde o primeiro jogo do Messi, o Beckler, eu acho, desculpa, o Marcelo Beckler fala, desde 2009, 2008, não sei, 2007, vai, que tentam parar o Messi. Todo treinador que ele joga contra faz uma tática pra parar o Messi e ninguém consegue, cara. E o Messi continua aí, fazendo gol todo jogo, 900 e poucos gols na carreira, campeão do mundo, campeão de Champions 4 vezes, etc, etc. E não dá, porque ele é, pra mim, na minha visão e na visão de muitos, o melhor jogador da história. Eu era defensor do Pelé pra sempre, acho que o Pelé é o maior e não vai sair desse posto, porque pra mim o Pelé praticamente fundou o esporte. Pra mim o Pelé é assim, existe o futebol pré-Pelé, que era um futebol amador, e o futebol pós-Pelé, que é o futebol profissional. Mas, cara, assim, o Messi pra mim, em questão de bola no pé, é melhor do que o Pelé, assim, eu não vi o Pelé realmente. Vi mesmo, não vivi o Pelé, mas eu já vi muito o Pelé, já vi o Pelé em diversos jogos, Copa de 70, Copa de 62, ele jogou só um jogo, mas Copa de 58 também vi alguns vídeos, né? Vi muitas coisas e pra mim talvez o Messi seja o melhor jogador da história, é disparado o melhor e o maior que eu já vi, não que eu tenha visto muita coisa, mas pra mim ele é o segundo maior da história e é o melhor, muito, muito, muito à frente do terceiro colocado, para maior e à frente do segundo, para maior não tanto à frente, mas à frente do terceiro colocado, para mim é ele e Pelé ali, e aí tem uma distância pro terceiro lugar, que talvez seja Cristiano Ronaldo ou Maradona, né?
E, cara, eu queria falar sobre o jogo de ontem porque, assim, Messi é isso aí, gente. Messi é a história feita, é a história em pessoa, e vocês vão ter que engolir o cara, porque o cara vai continuar fazendo o que ele faz, vai continuar metendo gol, e talvez ele não jogue o terceiro jogo porque a Argentina já está classificada, mas pra quem disse, pra quem aí falava que o Messi tá velho, não sei o quê, a gente já viu no primeiro jogo ele jogando como se ele fosse jovem, como se ele estivesse no auge, e esse jogo de novo, cara, era 90 minutos, o Messi tava lá brigando, batalhando, dividindo bola, que foi o que ele fez no segundo gol dele. Ele chuta a bola, ele recebe a bola lá no meio de campo, arma, deixa o Julián Álvares na cara do gol, depois recebe a bola no rebote, porque o Julián Álvares perde a bola, dribla o cara, chuta, vai, briga e faz o gol. Como se ele fosse um moleque de 18 anos, como se ele fosse o Endrick, a vontade do Endrick de jogar, é o que o Messi pareceu ontem, assim. E é imparável, o Messi é imparável, gente, assim, não que isso seja uma novidade, não que eu esteja revelando aqui, mas o Messi, ele é imparável, assim, ele errou bastante coisa no jogo, verdade, mas não tem como, ele perdeu o pênalti, recebeu uma bola livre, vai fazer igual ele fez, ele não perde aquela ali, e não vai perder, então, assim, apenas assistam, né, apenas apreciem o Lionel Messi, porque é isso aí, né, e pra todo mundo que é hater, se morda, porque ele vai continuar fazendo isso e até ele ser eliminado ou ser campeão da Copa, ele não vai parar, né? Cara, vamos só repassar pelo esse jogo da Argentina, porque eu acho um perigo pra Argentina. Não acho que a Argentina, apesar do que o Messi tá jogando, que tá jogando uma barbaridade, eu não acho que a Argentina vai longe, tá? Não acho que a Argentina vai longe da Copa, acho que não passa das quartas, talvez, né? Porque, assim, a gente também tem que dizer que o nível de enfrentamento do grupo da Argentina é muito baixo. Não tem o que falar. O Messi é o Messi, ele vai fazer isso contra qualquer seleção, mas não tô tirando o mérito do Messi. Mas eu acho que o nível de enfrentamento é baixo. E o Messi jogando sozinho, igual está acontecendo, não vai se sustentar para uma fase de mata-mata decisiva contra uma seleção mais forte. Não porque o Messi vai jogar mal, mas sim porque tudo que acontece pela Argentina hoje é o Messi quem faz, né? A gente não vê igual 2022 o Julián Álvares comendo a bola, ou o McAllister comendo a bola, o Enzo Fernandes chegando como titular e comendo a bola igual ele fez em 2022. Isso não tá acontecendo, né? Os jogadores são bons jogadores, mas não estão conseguindo jogar o que jogaram na outra Copa. E acho isso um perigo, porque independentemente do Messi ser o Messi, o futebol é um esporte coletivo, e sem os companheiros dele numa fase de mata-mata contra uma seleção mais forte, eu acho que a Argentina não consegue ganhar. Vamos falar da França? França de Kylian Mbappé, que teve uma espera de 2 horas e 10 de intervalo por causa de condições climáticas, né? E a gente tem o Mbappé chegando à vice-liderança da artilharia da história das Copas, e ele vai passar, não tem jeito, é só questão de tempo dele passar o Messi, porque o Messi tem essa Copa pra frente, mas o Mbappé tem pelo menos mais 2 Copas, pelo que a gente imagina de Kylian Mbappé, que não é um jogador que se lesiona muito, e é um jogador que a gente espera também longevidade, né? Cara, o Mbappé, ele é outro cara também que, pelo amor de Deus, é muito bom estar vivendo essa Copa do Mundo, porque essa briga pra artilharia tá muito legal de se assistir, né? Tá muito bonito, e o Mbappé já faz mais um golaço de fora da área, de perna ruim dessa vez, né? Um petardo que o goleiro não consegue segurar, e depois faz o gol, talvez o gol mais fácil que ele já fez na carreira, que o goleiro não consegue dominar pelo passe horroroso do zagueiro do Iraque, e o Dembélé só serve o Mbappé para fazer o gol sem goleiro, né? E é isso aí, gente, assim, o Mbappé também, cara, ele é outra aberração, né? Já são 4 gols em 2 jogos, a gente não pode normalizar isso, gente. A gente não pode normalizar o que o Messi e o Mbappé estão fazendo nessa Copa, e o Haaland, que também tem 4 gols em 2 jogos. A gente não pode normalizar isso, porque isso realmente não é comum. E tudo bem, a gente vai falar que são seleções mais fracas, é o Iraque, que o Mbappé e o Haaland fizeram gols, o Messi fez na Argélia, e hoje também fez na... Não, aqui tinha cortado. Então, assim, a gente não pode falar que, tudo bem, são seleções um pouco mais fracas, o Messi fez gol hoje na Áustria e na Argélia, mas
E a gente não pode normalizar o que tá acontecendo, independente. Os dois, o Mbappé e o Haaland fizeram 2 gols no Senegal, que é uma seleção fortíssima também, fortíssima. Mas apesar de tudo, gente, isso não é comum, assim. Não é não é humano o que os caras estão fazendo, assim. 4 gols em 2 jogos, 5 gols em 2 jogos, isso não é coisa que a gente se vê, assim, normal e beleza, tá acontecendo. Não, pelo amor de Deus, é uma Copa do Mundo e os caras estão fazendo isso e tá vindo aí como se fosse um Battle Royale, porque não é só um campeonato, cara. São gênios jogando de um lado, gênios jogando do outro, e esses gênios estão se mostrando, porque tem Copas que os grandes craques não conseguem aparecer e a gente vê craques também sendo ofuscados, né? O próprio Cristiano Ronaldo que não consegue desempenhar tão bem em Copas, o Messi em 2018 não foi nada bem. A gente tem a Inglaterra de 2022, que o Kane perde aquele pênalti contra a França. E tá todo mundo jogando bem, cara. Assim, é a Copa dos craques. Tem o Vinícius Júnior, que começou muito bem e é o cara da nossa seleção, não tem o que falar. O Mbappé, o Lamine Yamal, o Messi, o Haaland, o Kane. É todo mundo jogando muito bem, cara. E assim, e vai ser muito legal de ver esse mata-mata de Copa. Vai ser muito legal de ver esses caras jogando contra, né? E assim, se eu pudesse votar quem que vai ser o artilheiro da Copa, apesar do Messi já ter 5 gols, eu ainda voto no Kylian Mbappé, porque, como eu já tinha dito, a seleção da Argentina depende muito mais do Messi do que a França depende do Mbappé. E você pode pensar, nossa, então isso é um argumento pro Messi, porque vai todo mundo jogar apenas pro Messi. Isso é verdade, mas a Argentina não vai chegar tão longe quanto a França, gente. Eu não acho que a Argentina vai chegar tão longe contra a França. Pode ser que eu queime a língua, pode ser que a França caia nas 16 avos de final, com um zebra. Mas não é o normal e não é o que eu acredito que vai acontecer. Eu acho que a Argentina não passa das quartas, assim. E eu acho que a França vai chegar na final. São meus palpites, assim. E eu acho que esses jogos a mais que a França vai jogar, o Mbappé vai conseguir desequilibrar mais. Apesar do Mbappé agora ter o jogo contra a Noruega e o Messi, não sei se vai jogar, mas caso jogue vai ser contra a Jordânia. E o Messi já tem um gol a mais que o Mbappé. Mas mesmo assim, eu ainda acho que o Mbappé vai ser o artilheiro da Copa desse ano e vai passar o Messi eventualmente, se não nessa, na próxima, como o maior artilheiro da história das Copas. E, cara, o que mais que eu tenho pra falar com vocês, né? Haaland. O Haaland, ele vem sendo meio que uma surpresa, né? Assim, ele tá tendo um pouco do brilho ofuscado por jogar no mesmo dia que o Messi e que o Mbappé, e o que os caras estão fazendo é uma loucura, mas o Haaland tem 4 gols em 2 jogos, 2 gols contra o Senegal hoje, 2 gols contra o Iraque na rodada passada, e é muito também outro craque que tá jogando demais e que promete, cara, porque eu coloquei essa Noruega como talvez uma possível decepção, porque tava todo mundo com a expectativa muito alta, mas a Noruega tá respondendo, cara. A Noruega tá respondendo. O jogo aí, acho que vai ser sexta-feira, de França e Noruega. Vai ser um jogaço, aço de bola. E todo mundo tem que assistir, porque vai ser Haaland versus Mbappé. Vai ser um jogaço de bola e vai decidir a liderança do grupo, né? Vai decidir a liderança do grupo e eu ainda acho que a França é bem favorita, mas a gente tem que abrir o olho porque o Haaland tá fazendo nessa Copa, né, gente? Queria também pontuar aqui, cara, o que joga, né? Todo mundo já sabe, as pessoas não gostam, mas eu sou fã de Olise, enfim, você escolhe. Cara, esse maluco joga muito futebol, cara. Ele é muito craque de bola, muito craque. Hoje ele deu 2 assistências, né? Já tinha dado assistência pro Mbappé, 2 assistências também pro Mbappé, já tá com 4 assistências nessa Copa. O Olise joga muito, nossa, cara, assim, ele parece que joga fácil, né? Parece que ele joga fácil, ele passa dos marcadores, assim, com uma tranquilidade. Aquela bola que ele meteu no travessão por cobertura ia ser um golaço, assim, assombroso, cara. E eu acho que o Olise é um dos candidatos também pra brigar ali entre os melhores da Copa, né? Não acho que vai ser o melhor porque ele não é o grande protagonista da seleção dele, mas, cara, ele briga sim, tá jogando muito, a gente tem que pontuar isso, e apesar das pessoas não gostarem muito dele, ele é muito craque e eu sou muito fã dele, né? E, cara, o que mais que eu posso falar hoje? Dembélé conseguiu fazer o golzinho dele, né? O Dembélé não consegue jogar muito bem pela seleção da França, mas conseguiu hoje fazer um golzinho. E abram o olho para essa seleção da França, né? Apesar da gente já tomar um chá de realidade
por perder para a França de 3-1 com o Olise acabando com a gente, o Mbappé metendo um gol de cavadinha e etc. Tem que abrir o olho para essa seleção da França que vem jogando demais assim também. Eu acho que o nível de enfrentamento com o Senegal foi um dos mais altos até agora das grandes seleções, mas, cara, essa França é grande favorita junto com a Espanha. Eu ainda coloco a Espanha como uma das grandes favoritas, apesar de ter tropeçado para Cabo Verde. Acho que essas duas vão ser as grandes favoritas e elas se enfrentam numa possível semifinal, né? Se os dois passarem em primeiro normalmente, que eu acho que é o que vai acontecer. Meus queridos, acho que o vídeo é esse. Um vídeo também um pouco mais curto hoje. Não tive muito o que falar, queria muito falar sobre os grandes craques. E é isso, assim, né? Fora, falando um pouco das partidas, foram partidas fáceis, né? Teoricamente, assim, os times mais dominantes mesmo, igual sempre. E o que eu queria pontuar sobre os craques eu pontuei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu, falou e fui!